Domínios fitogeográficos. Chamamos de domínio fitogeográfico ao conjunto de tudo aquilo que existe na natureza: relevo, climas, tipos de solos, vegetação, hidrografia, geologia, suas relações e importância para os seres vivos do planeta. Como a vegetação é uma das partes que mais se destaca, chamando a atenção das pessoas. Normalmente utilizamos a formação vegetal que predomina num determinado espaço geográfico para indicar o domínio. Os principais domínios fitogeográficos ou biomas do planeta ou morfoclimáticos. Principais domínios fitogeográficos ou biomas do planeta ou morfoclimáticos. Na verdade, a forma como chamamos o conjunto da natureza muda de uma ciência ou disciplina para outra, mas o assunto estudado e o resultado final são os mesmos. Tentar compreender a natureza e os resultados positivos ou não da interferência humana nas condições naturais e o planeta, portanto, no fundo, são sinônimos. Domínio morfoclimático, domínio climatobotânico, bioma, biocenose, ecossistema ou meio ambiente, tudo isso vai resultar no que denominamos de biosfera. Vejamos agora as especialidades da cobertura vegetal brasileira. Quando estudamos a vegetação, nos vem à memória as grandes paisagens fotografadas pelo mundo. São as belíssimas coberturas vegetais que fazem parte dos cenários de vários filmes, quadros, pôsteres, calendários, cartões postais, etc. Quem não tem pelo menos uma história na qual tenha como cenário uma bela paisagem que foi palco para um momento durante sua vida? O interessante é que muitas vezes não associamos a cobertura vegetal à realidade climática de uma região, tampouco à história de ocupação do homem em uma região. A distribuição das paisagens vegetais na superfície terrestre está relacionada às características climáticas de cada lugar. Observemos as seguintes afirmações. As espécies são adaptadas à quantidade de água disponível. As espécies são adaptadas a uma temperatura média anual. As espécies necessitam de uma quantidade de luminosidade para se reproduzirem. Observando essas afirmativas, podemos concluir que existem fatores que limitam a proliferação das espécies e, desse modo, influenciam na cobertura vegetal. Assim, para compreendermos as diversas coberturas vegetais, é preciso considerar os diversos domínios climáticos existentes. A distribuição climática no Brasil. Aumentamos as cores aqui. Distribuição da vegetação. Floresta amazônica, mata dos corcais, matas atlânticas. Ao compararmos os mapas da vegetação e do clima, podemos observar que o tipo de cobertura vegetal se relaciona a um determinado tipo de clima. Veremos mais adiante no estudo do clima que a pluviosidade e as temperaturas variam. Assim também ocorre com o tipo de vegetação. Também observamos que a cobertura vegetal varia conforme a oferta de água e a temperatura média. Ainda influenciam na cobertura vegetal elementos como o tipo de solo e outros fatores como as inundações periódicas. Observe os seguintes dados referentes à área de ocupação dos biomas brasileiros. Quais são os biomas? Amazônico, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal. No mapa, temos os biomas como um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Essas diferentes formações vegetais estão subdivididas em 4 grupos:
formações florestais, formações complexas, formações herbáceas e formações litorâneas. Vamos à caracterização de cada grupo. Formações florestais. São áreas vegetais com espécies de grande porte, abrigando árvores menores, arbustos e herbáceas sob as suas copas. O país tem grandes formações florestais classificadas em dois tipos: latifoliadas e acicofoliadas. Floresta latifoliada equatorial, conhecida como floresta amazônica ou ilhéia, e ocupa cerca de 40% do território nacional. Estende-se por quase toda a região norte, pela porção setentrional do Mato Grosso e pela porção ocidental do Maranhão. Característica de clima quente e superúmido. A floresta é extremamente heterogênea e densa, divide-se em 3 estratos. Igapó, parte da floresta que se desenvolve nas partes baixas, onde o solo é permanentemente inundado. Tem sua principal área de ocorrência no Baixo Amazonas. Espécies: paiçava, açaí e vitória régia. Várzea, parte da floresta que se desenvolve na parte de médio relevo. Nessas áreas, as inundações são periódicas. Espécies: seringueira, cacau. Uma importante relação dessa área com a produção local de alimentos. Com a inundação periódica, há uma fertilização do solo que é utilizado na agricultura. Terra firme é a parte da vegetação que se desenvolve nas regiões mais altas que estão livres de inundação. É o trecho mais exuberante da floresta. Espécies: cedro, castanha e mogano. Apesar da exuberância da floresta, não encontramos grande fertilidade no solo da região. A manutenção da floresta se dá pela reciclagem de nutrientes da própria floresta, que disponibiliza os nutrientes para a sustentação de tão grande quantidade de plantas. Como temos elevadas temperaturas e grande umidade, fica facilitada o trabalho dos micro-organismos na desintegração das folhas, galhos e animais, que morrem e recobrem o solo. Experiências agrícolas na Amazônia mostram-se desastrosas por negligenciar esse sistema que ocorre na região. Com o desmatamento, o solo ainda mantinha boa fertilidade por alguns anos. Com a agricultura intensiva, queimadas e a falta de reposição, o solo empobrecia, ficava exposto ao grande volume de chuvas e em pouco tempo tornava o cultivo caro. É importante lembrar que no início o baixo investimento em adubação fez a atividade agrícola ter grande lucratividade, mas após a queda da fertilidade natural, o lucro diminuiu, o que gerou pressão pela ocupação de novas áreas, aumentando assim o desmatamento. Floresta latifoliada tropical. Floresta exuberante, bastante parecida com a floresta equatorial, heterogênea e densa. Aparece em diferentes pontos do país onde a temperatura é elevada e é alto o teor de umidade. No litoral, com o nome de Mata Atlântica, estende-se do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. No interior do Sudeste, ela aparecia em quase toda a área drenada pelo Rio Paraná e seus afluentes, sendo por isso conhecida como Mata da Bacia do Paraná. A intensa ocupação humana na região de ocorrência dessa cobertura vegetal está muito degradada, deixando de existir em muitos pontos, sendo substituída por áreas agrícolas. As áreas mais preservadas são as da Serra de Mar, que, devido ao tipo de relevo, dificultou a ocupação humana e a exploração florestal. A destruição dessa vegetação remonta à ocupação do território pelos portugueses e o desenvolvimento da agricultura comercial voltada à exportação, a cultura canavieira no litoral do Nordeste, o avanço do cultivo de café em São Paulo e Minas Gerais e atualmente a expansão urbana e o crescimento da ação das madeireiras e da poluição são fatores que contribuem para a destruição dessa floresta. Mata de cocais, formação de transição concentrada no meio norte. Essa região é a transição de dois tipos climáticos. A oeste, o clima superúmido equatorial, e a leste, o semiárido.
As espécies mais importantes dessa formação são o babaçu e a carnaúba. Essa última também é conhecida como a árvore da providência, pois dela tudo se aproveita. A folha é utilizada para retirar a cera e para a cobertura das casas. Ainda temos casebres cobertos de palha pelo Brasil. O caule e a raiz, dos quais são extraídos insumos para medicamentos, sementes, bebida, fruto, alimento. Como é uma região muito pobre, o extrativismo ser uma atividade importante, a floresta foi protegida e é considerada de interesse social. As formações naturais, mesmo em áreas privadas, podem ser exploradas livremente pelas famílias. Com o crescimento da importância econômica do uso da cera e do óleo na indústria de cosméticos, já se observa o plantio de cultivos comerciais de babaçu e carnaúba na região. Floresta acicufoliada subtropical. A floresta acicufoliada é uma formação típica do clima subtropical, menos quente e úmido. As espécies de árvores têm suas folhas finas e alongadas, em forma de agulha. Daí o nome acicufoliada. Esse recurso no formato da folha evita a perda de água pela transposição devido ter uma menor área para transpiração. É relativamente homogênea, apresentando poucas variedades, predominando a araucária pinheiro do Paraná. Estendia originalmente do sul de São Paulo ao norte do Rio Grande do Sul, mas devido ser uma formação mais homogênea e aberta com espécies de bom proveito para a indústria, facilitou a exploração intensa. Espécies nativas: canela, araucária, imbuia. Formações complexas. As formações complexas correspondem aos domínios dos cerrados, caatinga e do Pantanal, nos quais os estratos arbóreos e herbáceos convivem na paisagem. São formações herbáceas e arbustivas, e cada um deles apresenta características próprias resultantes dos elementos naturais que tornam-se fatores limitantes a alguma espécie, fazendo predominar outras espécies mais adaptadas. Cerrado, também denominado savana do Brasil, o cerrado é a segunda formação vegetal mais extensa do país. Ocupava cerca de 25% do nosso território, veja a quadra anterior, mas tem sofrido intenso processo de devastação. Típico das áreas de clima tropical, com duas estações bem definidas, aparece em quase todo o Brasil central, isto é, na região centro-oeste, sul do Maranhão, oeste da Bahia e Minas Gerais, e norte de São Paulo. Caracteriza-se pelo domínio de pequenas árvores e arbustos retorcidos, com troncos cobertos de cortiça. Geralmente são espécies caducifólias, folhas que caem, para evitar a perda de água durante a estação seca. Outra adaptação é ter as raízes longas que se aprofundam no solo em busca de água. A visão paisagística do cerrado levou à afirmação que seu aspecto era devido à pobreza do solo, sendo a área utilizada economicamente para a pecuária extensiva, aproveitando o extrato herbáceo do cerrado. O desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e estudos sobre o solo do cerrado possibilitaram o cultivo dessa região, o que acelerou o processo de degradação. O cerrado está dividido em 4 estratos conforme a predominância vegetal. Campos limpos, predominam as gramíneas. Campos sujos, as gramíneas aparecem intercaladas com espécies arbustivas. Campos cerrados, predominam as espécies arbustivas de menor porte. E cerradão, formações nas quais as copas das árvores se tocam, criando sombra. O extrato herbáceo arbustivo fica reduzido.